Fala pessoal, está começando mais um Empoeirados, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro. E aí, Leandro, uma diquinha super rápida hoje, hein? Super rápido, o pessoal pergunta como que faz para usar o Rolling Guide para fiação, então vocês vão ver agora, depois do VT. Primeiro de tudo, nós vamos ver como prender o formão ou a lâmina de plana no Rolling Guide. Nós temos vários modelos no mercado, aqui mesmo na loja a gente costuma ter esse da Baco e esse japonês, que na minha opinião é o mais bem feitinho de todos, porque ele é bem justinho, ele tem um rolamentinho aqui que roda bem, então eu gosto bastante desse, mas ambos funcionam do mesmo jeito, tá? Vamos pegar um formão. Primeira coisa, o formão é colocado aqui, ó, entre os mordentes, na parte de baixo, certo? Para prender lâminas de plana já é diferente, você vai usar a parte de cima, esse apoio aqui do mordente. Você não vai colocar entre os mordentes, você vai colocar sobre os mordentes, aqui ó. E a lâmina de plana está colocada já então na posição dela. Então a gente coloca a lâmina de plana aqui em cima e os formões na parte de baixo. Só um detalhe, nos formões é importante você colocar aqui ó, nesses dois recessos que tem no mordente, e ele encaixa certinho aqui nesse recesso, que é um dentinho mesmo que tem no mordente aqui, ó. Tá vendo? Esse recesso que tem aqui e aqui. Uma coisa que é importante se dizer agora é que, vamos lá, é uma observação que devia estar no começo, mas eu vou falar agora. Isso aqui também não é uma ciência de foguetes, tá? Não é uma coisa que precisa ser precisa. Nós estamos falando aqui para o hobby, para o hobbyista de uso geral. Então a gente costuma trabalhar com os ângulos de 30 e 25 graus, de modo geral. 25 graus para madeiras macias e 30 graus para madeiras mais duras. Quando a gente vai acertar, todos os rolling guides têm mais ou menos a mesma medida, a mesma distância do eixo da roda com a superfície do formão ou da plana, da lâmina de plana que está sendo afiada. Então a gente usa uma régua, e se eu for afiar no 30 graus, eu vou marcar aqui com uma régua, ó, 30 milímetros. Então eu vou deixar essa distância daqui, da face da frente aqui do Rolling Guide, até o fio de corte do formão, 30 milímetros. Então eu meço com uma régua, 30 milímetros, e aperto. Dessa forma ele já fica pronto para afiar em 30 graus. Para afiar, para fazer a mudança de afiação, por exemplo, para 25 graus, você tem um formão em 25 graus. Você vai aumentar essa distância aqui para 40 milímetros. Então aqui está com 40 milímetros, quer dizer que já está setado configurado, né, para 25 graus, quando eu deitar o meu formão na pedra para fiação. No caso, esse aqui é um formão Narex que eu tenho, e a maioria dos formões já vem com 25 graus. Esse formão aqui está novinho, tá? Então eu vou fazer o fio dele agora. Como ele já está 25 graus, ó, eu vou colocar na pedra, vocês vão poder ver então que ele já está certinho na minha pedra. Em relação à lâmina de planas, aquelas distâncias que eu mostrei primeiramente mudam um pouco, porque a gente vai também mudar a altura da posição da lâmina em relação ao centro da roda, certo? Então aqueles valores são diferentes. Para lâminas, quando tem a fiação de 30 graus, a gente vai usar então outra medida. Na verdade, a gente vai usar então 38 milímetros, no caso de lâminas de plana, que é o caso dessa aqui. Porque a gente muda a distância em relação ao centro da roda, que apoia na mesa, ou na pedra, no caso. Então aqui, ó, se eu acertar ele com 38 milímetros, quer dizer que ela já está regulada para 30 graus. Como essa minha lâmina tem 25 graus de afiação, eu tenho que usar então 50. Vou soltar um pouquinho aqui, aliviar um pouquinho a roda, e vou empurrar até chegar nos 50 milímetros, ó. 50 milímetros agora sim está na fiação de 25 graus. Já está pronta para uso. Da mesma forma que eu fiz com o formão, basta colocar na pedra aqui, ó, apoiar, e na hora que eu descer, já está regulado com 25 graus. Aqui a ponta da lâmina, que é justamente a aresta de corte da lâmina, tá ok? A partir dessas medidas, a gente então já tem o ponto de partida. Se você quer fazer um micro ângulo aqui, por exemplo, uma micro afiação, que é muito comum fazer, você vai ter que recuar um pouquinho só a lâmina. Aí você solta só um pouquinho, recua um pouco a lâmina para trás e você faz a afiação do micro ângulo aqui, ou micro bevel, como costumo dizer em inglês. Tá certo? E está pronta para você finalizar a afiação da lâmina.
E a dica matadora, então, para esse gabarito aqui, para você usar bem esse gabarito, e se você for um cara batuta, como nós aqui do Empoeirados somos, você vai colocar uma fita na sua bancada aqui, ó, colar ela aqui já, e já usar ela como base para você não ter que ficar apanhando da régua toda vez que você for ajustar assim, porque realmente a régua e o gabarito na mão, eles se atrapalham um pouquinho. Então, para usar a réguinha aqui, ó, você só apoia o gabarito aqui na frente da mesa, né? E vai empurrar ele até chegar no 40 ali, ó, no 40 milímetros, que é a medida que a gente vai fazer, que é a distância que a gente vai deixar para poder afiar em 25 graus a lâmina. Você marcou ali 40, apertou, ele já está 25 graus ajustado aqui, ó. Então, a função desse gabarito é justamente, ele tem uma rodinha aqui, ó, tá vendo? Então essa roda, ela te fixa o ângulo para que você possa sempre afiar com a mesma inclinação. Porque se você for fazer isso de mão livre, por exemplo, você tem que ter bastante sensibilidade aqui para segurar o seu formão e manter uma constante. Como eu disse, isso aqui não é uma ciência de foguete. Então, para quem está começando, esse Honing Guide ele auxilia bastante para você manter uma afiação mais estável. Eventualmente, com o tempo, você vai acabar se acostumando a manter sua mão sempre numa posição adequada, que você vai acabar abandonando até o Honing Guide, de acordo com o que você vai usando, certo? Então ele é um bom professor para você fazer as primeiras afiações, e eu acho que é um acessório indispensável para quem está começando a afiação do formão. É isso aí, pessoal. Vocês viram que não tem muito segredo, né? Sim. É importante você saber a questão do ângulo certo do seu formão ou da sua plana, da sua lâmina de plana. Exatamente. Se você não sabe, basicamente os formões novos vêm com 25 graus de afiação. É claro que muitos vão dizer que, mas para usar com madeira tal, para cortar de tal forma, tem que ser 27 graus, tem que ser não sei o que. Isso são já aprimoramentos que você vai pegar conforme você vai aprendendo. Uma pergunta recorrente é se essa rodinha aqui aguenta, porque tem algumas pessoas preocupadas com a duração do rolamento aqui. Ele dura bastante, tá? Aguenta bem, né? Dependendo da qualidade do Honing Guide que você compra, ele dura bastante. Certo? Tem que ficar sempre prestando atenção se ele está com o rolamento realmente virando aqui, para não achatar apenas um lado da rodinha. E assim, quando ela já estiver gasta, você já vai estar acostumado e nem vai estar usando mais o Honing Guide para afiar. Exatamente. E se caso a rodinha travar, passa ali no WD-40, o M1, que ele já dá uma deslizada melhor, né? Deslizada. Ele falou deslizada. Não dá para entender, mas ele falou isso, né? Isso aí. Inclusive, Leandro, nós temos um post no nosso blog mostrando certinho quais são os graus de afiação. Para madeira dura, madeira média, madeira macia. Exatamente. E qual é o nosso blog? www.empoeirados.com.br. Eu pergunto para ele porque eu sempre esqueço, então ele sabe. Só um outro detalhe, Leandro, essa fita aqui, é uma fita adesiva muito legal, pessoal que usa em máquina e tal. Inclusive a gente vende na loja Empoeirados, nós temos a Stites, temos a Quag, mas tem outras marcas, mas se você precisar, entra lá na loja Empoeirados que você vai encontrar isso aqui para comprar, inclusive o nosso Honing Guide. Exatamente, é bem prático. Vocês viram aí colar uma fitinha aqui na beirada da bancada para fazer isso, é bem mais prático que ficar usando o régua, você fica tentando segurar o Honing Guide, o formão e a régua ao mesmo tempo. Essa diquinha é muito legal, é muito fácil, muito rápido e você consegue ter mais produtividade no seu trabalho, né? Pode afiar. Então é isso, se vocês gostaram dessa dica, não esquece de dar o joinha pra gente, que já é de praxe aqui no YouTube, né? Isso aí. E aguarde para mais novos vídeos legais como esse. Um abraço e até a próxima. Até, pessoal, até a próxima.